para notação científica. Notação científica é só uma forma de escrever um número, né? Eu posso escrever um número de várias formas. Uma delas é na formatação de notação científica, que é um número, esse número fica entre 1 e 10, vezes uma potência de 10. Vocês vão perceber que nosso estudo de potência de 10 vai ajudar demais em notação científica. Potência de 10 e regra de potenciação vão ajudar muito aqui. Tem um macetinho que a gente vai ver mais bonitinho na aula agora, que é passar a vírgula para a esquerda, potência de 10 positiva, vírgula para a direita, potência de 10 negativa. Vamos ver isso agora mais detalhadamente. Então, notação científica. Notação científica é uma forma de escrever, né, uma notação de um número. Essa notação normalmente é utilizada para escrever números muito grandes ou muito pequenos, assim como a gente acabou de fazer em forma de potência de 10. Ela é muito utilizada em biologia, física e química. Como é que a gente pode escrever um número em notação científica? Como eu acabei de falar, nós temos várias formas de escrever o mesmo número, né? Por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Então, 80 milhões. Posso escrever 80 milhões dessa forma mesmo. Posso escrever em potência de 10. Lembra? Como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros, 10 elevado a 7. A função científica também ficaria 8 vezes 10 elevado a 7. Por quê? Tem que ter um número entre 1 e 10 vezes 10 vezes uma potência de 10. Olha esse outro caso aqui. 47 mil. Posso escrever dessa forma aqui mesmo. Potência de 10, como eu tenho 1, 2, 3 zeros, é vezes 10 ao cubo. Esse cara, esse número aqui, ó, não está entre 1 e 10. Mas eu posso escrevê-lo entre 1 e 10. 47 é a mesma coisa que 4,7 vezes 10, não é? 4,7 vezes 10 dá 47. Então a gente separou 47 em 4,7 vezes 10. Mesma base multiplicando, a gente mantém a base e soma os expoentes. Então ficou 4,7 vezes 10 elevado a 1 mais 3, 4,7 vezes 10 à quarta. Agora sim, ó, eu tenho um número entre 0 e 1, uma potência de 10. Então, notação científica. Olha aqui embaixo. Aqui tem um ponto aqui, 1.350.000. Posso escrever o número dessa forma. Eu também posso escrever a potência de 10. Como eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros, 10 elevado à quarta. Essa é outra forma de escrever um número. Pô, Daniel, mas o meu número aqui, ó, para a notação científica, tem que estar entre 1 e 10. Opa. Então, eu posso escrever o 135 dessa forma aqui, não posso? Porque 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 1,35 dá 135. Então, a gente pode separar dessa forma de escrever. Mesma base multiplicando, mantém a base e soma os expoentes. Então, ficou 1.035 vezes 10 à sexta. Ó. O nosso número entre 1 e 10 e uma potência de 10. Outro exemplo, 0,00006. Opa, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais, então 6 vezes 10 a menos 5. Aliás, gente, essa aula aqui tem tudo a ver com potência de 10. Se você não tem a mãe potência de 10, dá uma olhadinha na aula anterior lá. Isso é igual a 6 vezes 10 a menos 5. Né? Porque aqui ó, o número já está entre 1 e 10. Então já é notação científica. 0,0000, um monte de 0,43. Esse cara em potência de 10 seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas decimais. Então 43 vezes 10 a menos 7. Esse número tem que estar entre 1 e 10. Então eu posso separá-lo em 4,3 vezes 10. Tem uma forma mais fácil de fazer isso. Vou mostrar esse macetinho logo logo, tá? Aqui a gente vai somar os expoentes. Então, 1 mais menos 7 vai ficar então 4,3 vezes 10 a menos 6. Aliás, vou mostrar um macetinho já agora. Repara só. Notação científica é quando escrevemos um número entre 1 e 10. Esse número pode ser 1, mas não pode ser 10, multiplicado por uma potência de 10. Né? Então, o número dessa forma aqui, ó, é um número
que a gente tem que estar entre 1 e 10. Esse cara a gente chama ele de mantissa, vezes uma potência de 10. Aqui, ó, a potência de 10 aqui, ó. Então, o número entre 1 e 10 vezes a potência de 10 é chamado de notação científica. Ah, moleza então para nós. Como é que eu faço de forma fácil? Como é que de forma fácil eu escrevo um número de notação científica? É só andar com a vírgula para a esquerda ou para a direita. Quando andamos com a vírgula para a esquerda, a potência de 10 será positiva, igual à quantidade de logaritmos percorridos. Por exemplo, 278 mil. Nós vamos andar com a vírgula até chegar num número entre 1 e 10. Ó. Então, eu andei com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5 logaritmos. Então, vai ser 2,78 vezes 10 à quinta. Reparou? Eu tenho um número entre 1 e 10 e uma potência de 10. Então, esse cara aqui está em notação científica. Olha esse número aqui. Era 5.438,2. Vamos dar com a vírgula 3 logaritmos. 1, 2, 3. Porque agora eu tenho um número entre 1 e 10. Então ficou 5,4382. Como eu andei 3 casas para a esquerda, 10 elevado a 3. Então, moleza, né? E se eu andar a vírgula para a direita? Se eu andar a vírgula para a direita, a potência de 10 será negativa. E também igual à quantidade de algarismos percorridos. Então, um exemplinho aqui, 0,0000135. Eu quero que surja um número entre 1 e 10. Então, vou dar para a vírgula 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, vai ficar 10 elevado a menos 5. Beleza? Olha esse caso aqui. Antes era 0,00233587. Quero que surja um número entre 1 e 10. Então, eu ando com a vírgula 1, 2, 3, 4 algarismos. Então, vai ficar 2,3587 vezes 10 a menos 4, que a gente andou justamente 4 algarismos. Dessa forma, então, a gente consegue escrever o número em notação científica. Como é que eu faço operação com notação científica? As operações com notação científica são idênticas às potências de 10. Mesma coisa, se você não assistiu essa aula, assista essa aula antes, que vai ajudar muito, porque a ideia é idêntica. Para poder somar ou subtrair, nós colocamos os dois na mesma potência de 10. Então aqui, ó, os dois já estão na notação científica, mas as suas potências de 10 são diferentes. Aqui, um elevado a 4, outro elevado a 3. Nós vamos passar o 7 para 0,7 vezes 10, porque aí a potência vai ficar igual, vai ficar 10 a quarta e 10 a quarta, ó. Então vai ficar 3 vezes 10 a quarta menos 0,7 vezes 10 a quarta. 2,3 vezes 10 a quarta. Beleza. Agora a gente fez a operação de soma e de subtração. Para multiplicar, multiplicamos o número pelo número e a potência pela potência, né? A gente já viu isso em potência de 10. 3 vezes 4 vai dar 12. 3 vezes 4 dá 12. E 10 à quinta vezes 10 ao quadrado dá 10 à sétima. Só que esse número que surgiu aqui, ó, esse cara, ele está em potência de 10. Mas ele não está em notação científica, porque esse número tem que estar sempre entre 1 e 10, né? E 12 não está entre 1 e 10. Como é que eu faço, então? Ah, moleza. O 12 é a mesma coisa que 1,2 vezes 10. Então, fechou. 10 vezes 10 à sétima, mesma base, a gente mantém a base e soma os expoentes. Então, 1,2 vezes 10 a 8. Fechou? Agora temos um número entre 1 e 10 e temos uma potência de 10. Então, esse cara aqui agora está em notação científica. Fechou. Divisão. Na divisão, vamos dividir os números e subtrair os expoentes da potência de 10. Então, nesse caso aqui,
divide 9 pelo 4, dá 2,25. E esse 10 dividido por 10, a gente subtrai os expoentes. Na potenciação, vamos elevar tanto o número quanto o expoente da potência de 10 ao expoente de fora. Então aqui mesmo, ó, 4 vezes 10 ao quadrado elevado ao quadrado. Eleva o 4 ao quadrado, dá 16. O 10 ao quadrado dá 10 elevado à quarta. Opa! O número que surgiu aqui, ele está em potência de 10, mas não está em notação científica, porque o meu número aqui, ó, tá maior do que 10, né? Mas moleza. 16 é a mesma coisa que 1,6 vezes 10. Só separar. Mesma base aqui, mantém a base, soma os expoentes. Então, 1 mais 4 vai dar 5, então vai ficar 1,6 vezes 10 à quinta. Com isso, nós terminamos potência de 10. Espero que você tenha curtido essa aula, né? Mas, igual eu falei, essa aula depende muito de potenciação e de potência de 10. Se você não entendeu muito bem, dá uma revisadinha nessas matérias anteriormente. Mas eu acho que ficou bem claro. Se você curtiu ou tem alguma dúvida, algum comentário, escreve pra gente aqui nos comentários do vídeo, pra gente melhorar as aulas cada vez mais. Aqui tem algumas questões pra gente treinar uma treinadinha, né? Treinar sempre evolui a gente, sempre a gente aprende mais, porque é aí que surgem as dúvidas. Nosso gabarito e